Na aula passada, no vídeo passado, melhor dizendo, nós começamos um exemplo aqui para discutir esse método de update, olhar dados, fazer update e ir estimando, então, as probabilidades condicionais. Nós fizemos um exemplo que eu tentei motivar com a ideia de um jogo desses RPG online, onde você forma grupo, mata o boss lá, mata o personagem difícil e recebe um drop, que é um item que pode vir ou não com uma certa probabilidade. Para quem não está familiarizado com esse tipo de jogo, quem não gosta da ideia, eu sugeri também que você pode ser arriscando uma cesta no jogo de basquete, de uma distância boa, de modo que é bem difícil fazer a cesta, sei lá, ali pelo meio da quadra, você está tentando acertar para justificar que a probabilidade era 10%. Vamos continuar com o nosso exemplo. Agora vamos começar a botar mais coisa, vamos começar a fazer coisas mais interessantes. Lembrem que a estratégia, você definia o número de amostras, quantas vezes você vai usar o experimento, o número de tentativas, que eu chamei de N kills, porque é matando o boss, ou N lances, se for lance de basquete, que era 100. E aí você tinha uma distribuição inicial, uma prior, sobre a probabilidade de acertar. Eu comecei com uma bem simples, 10%, e aí depois a gente evoluiu para uma uniforme entre 0% e 20%, então você não sabe muito bem, entre 0% e 20% pode ser qualquer coisa. E agora vamos refinar um pouco mais isso. Suponha que você não está mais tão perdido, assim, qualquer coisa entre 0% e 20%. Na realidade, você agora estudou o assunto, ou conversou com amigos, e agora você tem a seguinte leitura. Na maioria das vezes, esse drop aparece em 5% das vezes que você mata o boss, ou então que você acerta a cesta. Em alguns momentos, 2%, em outros chegam a 8%. Então você agora tem uma noção melhor. Ele geralmente é 5% a chance, mas pode dar 2% até 8%. É uma distribuição mais trabalhosa, né? Menos óbvia, porque quando você estava completamente perdido entre 0 e 20, dá a mesma probabilidade para qualquer um, a uniforme vem a calhar, porque ela é exatamente isso, é uma distribuição que naquele intervalo todos os números têm a mesma probabilidade. Uma distribuição dessas, você precisa de uma situação dessa, uma distribuição um pouco mais arrumadinha, né? E aí a sugestão é usar essa distribuição beta, que é uma distribuição bem flexível e que permite adaptar situações desse tipo. Vamos dar uma olhada na beta. A beta tem dois parâmetros, 1 e 2, shape 1, shape 2, e o formato dela depende muito de como você define esses parâmetros. Então vamos começar aqui com os parâmetros iguais a 1. Se eu peço o histograma, praticamente uma uniforme, né? Então, com esses parâmetros, nós temos, na realidade, uma uniforme. Se você quiser, uniforme entre 0 e 1, no caso. Sim, a beta, ela gera número entre 0 e 1. Então, ela tem essa característica que é muito boa para a nossa questão, porque nós estamos fazendo prior sobre probabilidades, que é o número entre 0 e 1. Vamos mudar o parâmetro? Vamos mudar o parâmetro agora 100 em 100. Se eu fizer 100 em 100, olha, ela ficou com um jeitão de normal em volta de 0,5. Ainda não é uma boa descrição, né? A uniforme não é uma boa descrição, porque a gente sabe que tem tem um pico maior em 5% e picos menores em 2%. A uniforme, essa aqui não ficou muito legal. Essa aqui também não fica muito legal, porque ela está em torno de 5%, mas o 2 nem aparece, e o 0,8 também não. Então ela também não é uma boa distribuição, mas a gente vai vendo a flexibilidade dessa distribuição. Vamos fazer agora outro conjunto de parâmetros para ver o que acontece. Ela agora ficou mais torta para um lado. Bom, dá para ficar brincando isso aqui um tempão, mostrando como a gente pode trabalhar essa distribuição. Mas o que eu quero que vocês percebam é isso. É uma boa distribuição para fazer prior de probabilidades se a gente conseguir acertar se a gente conseguisse pelo menos acertar esses parâmetros. Óbvio que tem como fazer isso, eu não vou entrar nessa discussão, a gente não vai ficar chutando, né? Essa daqui vai ficar mais ou menos como a gente quer, a minha última, por isso que ela está em último, porque ela é mais ou menos como a gente quer. Percebam que ela está com um jeitão bom, ela está aqui em torno dos 5%, ela tem uma probabilidade boa, ela concentra aqui, mas ela tem um picozinho de 2% e aqui pelo 8% ela também faz
um picozinho. Então, é uma boa distribuição, talvez, para essa situação que eu descrevi, de 5% com um pouquinho em 2 e um pouquinho em 8. Vamos seguir com essa distribuição para ver o que acontece. Voltando às nossas 100 mil amostras, então nós vamos fazer 100 mil vezes o exercício. Cada vez nós vamos jogar 100 bolas ou matar 100 vezes o boss, ou qualquer evento do tipo que você queira colocar. Chutar 100 vezes um pênalti, porque aí seria bem maior, né? Teria que pegar uma, tipo aquela outra beta que vai mais para o lado de lá, tem mais cara de pênalti, né? Se fosse fazer um exemplo de pênalti. Essa aqui talvez tenha uma cara melhor de pênalti, aqui concentrado em 85%. Então, tem que ser uma coisa de probabilidade de 10%, sei lá o que. Vamos lá. Então, fazendo o exercício, então, agora a gente já pegou o timing da coisa, assim espero. Fazendo o exercício, nós vamos começar criando essas amostras, né? Vamos jogar 100 mil vezes gerando essas amostras, estão aqui. Depois nós vamos fazer os drops, vamos simular os drops, N amostras, N kills, com essa probabilidade aqui, né? Com essa probabilidade. Então vamos lá. Aí vamos fazer o data frame, que é o data frame que eu estou chamando de prior, com a proporção e o número de amostras. Fizemos. Dá uma olhadinha nele. Lembrando como é que ele funciona. Veja bem, tem várias proporções, porque a beta foi gerando. E aí tem o número de drops com cada proporção. Então, com 0.119 deu 12, e essa é a leitura que nós vamos fazer dessa tabela, a mesma da vez passada. Para calcular a posterior, que é a última etapa, eu vou condicionar no que eu vi. No nosso exemplo, nós conseguimos 10. Né? Você pode pensar que acertou 10 cestas, ou você pode pensar que conseguiu 10 vezes o item que você queria lá naquele boss. Pouco importa, o importante é ter esse 10, que é o nosso exemplo. Se fosse 15, não tinha problema, é só você que condicionar em 15. Então, o que eu vou pegar nessa prior aqui, toda a vida que deu 10 nos drops. Então, eu vou sair aqui procurando. Eu já fiz isso outras vezes, é meio chato de fazer, porque a amostra é muito grande, né? Então, é bem sensível, mas deixa eu ver se eu... Pronto, então são todos esses aqui, são vários, né? Muito mais do que o que está aparecendo aqui, são vários. O que eu vou colecionar são esses onde dá o 10. Aqui eu estou condicionando. Fiz então, e está aqui a minha posterior, são 3.046 vezes que o 10 aparece. Então essa daqui, a minha posterior, né? O drop sempre 10 e aqui as probabilidades compatíveis com esse 10 na minha simulação. Deixa eu aumentar um pouco o espaço do gráfico, porque esse gráfico que eu vou criar agora requer mais espaço e ele dá erro se eu tiver pouco espaço, muito pouco espaço. Então, de novo, eu vou abrir uma janela para 2 gráficos. Acho que eu fiz isso na vez passada, não sei se eu não fiz. Se eu não fiz, vou explicar. Esse par, ele é um comando bem base do R, que permite a gente quebrar essa janela de gráfico, fazer um monte de gráfico um do lado do outro. E os hist, esse daí eu estou usando o tempo todo, são fazendo os histogramas. O que eu vou fazer? Vou fazer o histograma da prior e da posterior para a gente comparar. Então, você vê aqui, ficou um pouco... Tá aqui, mas aqui dá para ver melhor. Essa é aquela inicial, é da onde a gente saiu, né? Com picozinho 0,5, 0,2, 0,8. Como nós achamos 10, o nosso experimento deu 10, é natural que venha para a direita, né? Porque ficou maior do que o que estava esperado lá. E isso é o que eu quero que vocês peguem desses exemplos, é uma coisa importante. A posterior, ela é sempre um mix, ela sempre vem dessa combinação da prior, que é esse cara aqui, e do 10, que foi o dado, o que eu observei. Então ela vai ter esse jeitão, mas ela vem mais para cá, exatamente porque ela vai tentar captar um pouco da prior, porque pelo experimento que eu fiz, do dado, pelo experimento que eu fiz, é o 10% das vezes. Então é natural que ela tenha que chegar mais perto de 10, mas não é que eu estou dizendo que é 10, né? Não é que eu estou fazendo aquela... Se eu pegar só meu experimento, matei 100 vezes, veio 10, eu vou estimar que é 10% das vezes. Mas eu estou fazendo uma coisa mais sofisticada do que isso. Eu saí com uma aproximação inicial, fiz a conta, condicionei em 10 e aí cheguei com essa nova distribuição de probabilidade. Bom, algumas vezes também pode ser o caso que eu acho que tem mais de um grupo
com tratamentos diferentes, com características diferentes. Para ficar consistente com o meu exemplo, você pode pensar o que eu propus aqui. Um grupo, o tanque é paladino, no outro é um warrior, e é conhecido de quem joga esses jogos que paladin é quebrado, ele sempre dá mais sorte, ele sempre se dá bem, então no do paladin deu 11, no do warrior deu 3. Você pode pensar também que tem um jogador de basquete mais habilidoso, ele conseguiu acertar 11, e tem o cara que não é muito bom, ele só conseguiu acertar 3 nas 100 tentativas. De novo, eu só quero aqui trabalhar um pouco essa situação onde tem essas duas diferenças. Então, se tiver um caso desses, vamos lá. O número de amostras, de novo, isso aqui eu fico repetindo só para não se perder ou não ter que ficar procurando. Então, o número de amostras de novo. Bom, vamos voltar à nossa distribuição inocente, né? Aquela que dá o mesmo para todo mundo, porque é mais intuitiva e tal. Então, vamos voltar aqui para a nossa uniforme. Vamos voltar, o N-Drops a gente continua gerando, presta atenção, eu ainda não sei esse 3 e 11. Nessa altura do campeonato, esse 11 e 3 eu ainda não sei, eu disse para vocês para construir um exemplo, mas nessa altura do campeonato eu tenho uma Prior, eu tenho uma que eu estou dando igual para os dois, quer dizer, óbvio que a gente sabe que o paladin sempre se dá bem, mas a gente está supondo que a gente não sabe e está dando a mesma prior. Eu tenho a abdominal e gerando o N-Drops, e aí fazendo aquele data frame prior que eu faço toda a vida. Então vamos lá fazer esse exercício. Esse aqui já está até repetitivo. Agora eu crio as duas, a posterior, a do paladin, que é ponto P, e a do warrior, que é ponto W. Então está aqui ponto P, ponto W, vamos lá, criei uma, criei outra, vou fazer os gráficos, vamos fazer os gráficos aqui, então nós saímos, os dois saem da uniforme, que é a ideia, e agora dá para comparar aquilo que eu estava falando de forma mais clara. Repara que a do paladin, onde vieram 11, ou então a do cara que joga basquete legal e acertou 11 lá do meio de campo, ficou aqui perto do 11. Aqui é 0.10, né? Então 0.11 está por aqui. Já o outro, que só veio 3, ou que só acertou 3, depende de como você está enxergando o meu exemplo, ela ficou aqui mais perto do 0.3. Então, enxerguem isso. Essa sensibilidade é importante para desenvolver. A posterior depende do ponto de partida, da prior, e depende do dado. Dessa combinação sai a posterior. Como eu tenho as distribuições, e isso é o bacana desse tipo de estatística, como eu tenho as distribuições, eu posso fazer um monte de cálculo a respeito de tudo isso, porque eu tenho a distribuição. Eu estou numa situação que eu tenho a distribuição. Então, eu vou fazer aqui um data frame com as duas posteriores. Eu estou pegando 4.500 porque, lembra, nós construímos condicionando, no caso no 3 e no 10. E nada me garante que vai ter o mesmo número de observações. No caso, eu tenho 4.889 para o paladin, para o 11, para o 13, desculpa, eu acho, para aquele valor lá, e tenho 4.879. Aí, se eu fizer o data frame com isso, depois vai me dar um monte de trabalho. Então, eu vou pegar as 4.500, que facilita a minha vida, e vou calcular depois essa diferença como uma menos a outra. E aí eu posso olhar a distribuição, aqui é a minha distribuição, bacaninha, dá a diferença. Estou olhando aqui para ela. Eu posso, da distribuição, eu posso calcular a mediana, eu posso calcular a média. Eu posso perguntar o seguinte: qual é a probabilidade, dado esse experimento que eu fiz, de que o grupo com paladin ganhe mais do que o grupo com warrior, né? Qual é essa probabilidade? É só pegar quantas vezes a diferença ficou maior que zero, quantas vezes... Vamos olhar aqui para ela? A diferença é essa daqui. A diferença é essa daqui. Ela pode ser negativa, pode ser positiva. E o que eu vou olhar é quantas vezes ela foi maior que zero sobre quanto é o total de experimentos que eu fiz. 98,6% de chance do grupo do paladin receber mais do que o warrior, ou então do jogador fera, o que acertou... deixa eu só me lembrar, para não... porque é ruim. O que acertou 11 vezes conseguir acertar mais do que o que acertou 3 vezes.
nesse meu experimento que eu fiz, onde jogou 100. Ó, repara que não foi que jogou só 100 vezes, jogou 100 vezes, 100 mil vezes. É bem robusto o que eu estou fazendo. Bem robusto. Posso ver os quantis, etc. Eu posso fazer tudo aquilo que a gente está acostumado. Bom, até agora a gente trabalhou com binomial o tempo todo. Os exercícios são do tipo binomial, mas vamos mudar o tipo de exercício? Vamos mudar o tipo de exercício para perceber que eu não preciso ter binomial. O gerador de dados pode ser qualquer distribuição que se adeque ao que você está discutindo, à discussão que você está fazendo. Tem que ser consistente com a situação que você está estudando. Se você está pensando lá no jogo, esse tipo de jogo, além de matar dragão e monstros e coisas assim, você também fica sem fazer nada um tempo e vai arranjando ocupação. Uma delas é pescar. De novo, se você não quiser pescar, é legal, porque quem joga sabe o que é pescar, quem não joga também já tem a ideia de ir lá pescar. Então imagina que você está pescando. E aqui eu fui bem pouco criativo no meu exemplo, porque eu quero apresentar a Poisson, que é uma distribuição, e pescar é quase que o óbvio dela, né? Então, mas desculpem, assim, a maioria dos livros que vocês veem vão pegar um exemplo de pesca, acho que me faltou criatividade, eu gastei minha criatividade toda no outro lá, dos drops. Então, você está pescando, tem um peixe que é caro, mas é difícil de pescar. Você resolve passar, então, um dia pescando. Você está pensando no jogo, pensa que você consegue pescar e ficar, né? Porque é muito chato ficar pescando na frente do computador. Quem está pescando mesmo é mais legal, porque toma um negocinho e tal, fica mais divertido. Então, imagina vocês que a situação é essa, o dia pescando. Você fez 5 horas, 6 horas, mas só me dá trabalho. O dia fica mais tranquilo. Período de tempo, né? E aí o que você observa é o seguinte, em média, num dia você pega 20 desse peixe que você está interessado. Esse é o exercício. E aí você quer saber quando você deve pescar. Você tem essa observação. Se for assim, é uma Poisson, eu quero 10 repetições dela, porque eu vou repetir 10 vezes, quer dizer, com 10 dias pescando. O lambda é o parâmetro da Poisson. Então, é esse 20 aí que você reparou que, em média, é o que vem do peixe quando você passa o dia pescando. Então, se eu rodar assim, então, no primeiro dia 16, no segundo 20, 19, 18, 23, assim por diante. Claro, isso aqui é aleatório. Se eu rodar de novo, vão ser outros números que vão aparecer, mas sempre por aí. Então, essa é o jeitão da Poisson. Nós vamos já fazer o histograma dela para dar uma olhada. Eu estou imaginando que a maioria de vocês fez o curso de probabilidade e estatística, então tem uma noção dessas distribuições. Se não tiver, isso aqui vai ficar um pouco mais confuso, mas, de novo, não fiquem tão preocupados. Fica aí como uma motivação para estudar essas coisas lá na frente. Aqui eu assim, volto a dizer, eu pensei, bota ou não bota esse tipo de conteúdo, mas achei legal de botar, porque alguns podem ficar interessados, e é bom vocês saberem o problema do modelo, né, que eu discuti no Salah e Martin, mas eu quero discutir a outra abordagem, porque eu acho bem interessante. Então vamos lá, vou criar agora, então, só que em vez de criar 10, eu vou criar 100 mil, né, porque eu posso, e as coisas funcionam muito melhor. Então vamos lá. E agora eu vou fazer o histograma desse número de peixes. Está aqui o jeitão dele. É aquele jeitão bacana, esse tipo de distribuição é sempre legal. E aí eu posso perguntar, qual é a probabilidade de pescar mais de 20 peixes raros em um dia usando essa minha simulação? Bom, eu tenho 100 mil simulações, eu tenho isso, podia até ter mais se eu quisesse, eu tenho 100 mil. É só pegar quantas vezes deu mais de 20. Cadê a minha distribuição? Vamos dar uma olhada aqui nele. Vou botar aqui mais fácil. N peixes. Então vocês estão vendo, ó, cada vez que eu repetir o exercício vem um número. Eu vou pegar os que são maior que de 20 e dividir pelo total. Mesmo exercício que a gente fez da outra vez, pegar o que for maior que 20 e dividir pelo total. 44% é a chance de você pegar mais que 20 no caso de uma Poisson de parâmetro com lambda igual a 20. Mas, obviamente, a nossa história, a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Quer dizer, aqui eu fiz o gerador de dados que eu queria apresentar para vocês, mas o problema de quem está estudando dados é porque nós não sabemos esse lambda, a gente nunca sabe, a gente não sabe qual é a probabilidade da binomial, a gente não sabe qual é o lambda da Poisson, quando a gente tem uma normal, a gente não sabe qual é o mi, a gente está sempre tateando
porque a gente não sabe esses parâmetros. Nós queremos conhecer esses parâmetros, né? Uma maneira, por exemplo, seria tirar uma média ou algum outro estimador, e aí você vai ver se o estimador é viesado, não viesado, eficiente, tudo isso que se vê em estatística. E aqui nós estamos nessa outra abordagem, onde a gente olha o dado e atualiza. Então, eu vou partir do princípio que você pescou 17 peixes num dia. Então, não é que você sabe que a média é 20 e tal, não. Você fez de novo aquela lógica do olhar o teu experimento e ver o que aconteceu. Você passou um dia, não tem mais sentido em quantas tentativas, porque aí era abdominal. A Poisson, ela tem essa característica, né, como se fala de chegada. Por isso a ideia da pescaria, ou a ideia de um cliente que chega numa loja, ou aquela ideia de coisas que passam um tempo, não necessariamente intervalo regular, mas que chega, acontece, passa, acontece de novo. Então a Poisson ela descreve esse tipo de situação. Então, de novo, minhas 100 mil amostras, que é o que eu estou fazendo o tempo todo. Eu agora vou usar a minha prior do parâmetro, né? Porque, de novo, agora ali no 20 é que eu queria fazer a geração de dados, para a gente conhecer. Agora é aquele problema, eu não sei qual é o parâmetro, eu estou absolutamente perdido. Mas eu vou chutar que é entre 0 e 80. E como eu estou muito perdido, eu vou dar a mesma probabilidade para todos. Então, de novo, eu vou usar a uniforme. A uniforme ela vai me dar essas probabilidades esses valores, a probabilidade dos valores para o parâmetro. Então, está entre 0 e 80 e eu estou dizendo que é a mesma probabilidade de acontecer qualquer um. Quando eu rodo, eu vejo o que aconteceu, os valores dos parâmetros. Desculpem, ficou confuso agora. Então, se você fizer peixes média, que é o nome, está aqui o que está acontecendo, né? Então, os parâmetros, eu estou realizando esses parâmetros. Então, a cada exercício, eu vou usar um valor desse, todos entre 0 e 80, que acontecem sempre com a mesma probabilidade. Então, eu fiz essa distribuição dos parâmetros seguindo a uniforme. Agora, eu vou fazer o número de peixes. Quantos peixes eu pesquei? De novo, qual é o exercício? N amostras é o mesmo. Lambda agora vai ser o peixes médio. Então, para cada simulação, eu vou usar um desses números que estão aqui. Lembra que lá eu usava as proporções e lá eu também tinha aquele size que me dizia quantas tentativas, porque era uma binomial. Na Poisson a lógica é outra, é um dia parado esperando, ou um período de tempo que você acha razoável, parado esperando. E aí eu tenho esse parâmetro que eu simulei ali em cima, usando a uniforme, ou seja, todos com a mesma probabilidade, entre 0 e 80, vou fazer a simulação. Então agora eu tenho quantos peixes eu peguei obedecendo aquele peixe média que eu obtive acima. Então, se eu quiser ver o N peixes, que seria o equivalente àquele N drops que eu estava trabalhando, ele agora está me dizendo. Então eu peguei 75, depois 40, depois nenhum. Lembrem que foi mudando o parâmetro. Então por isso que vai dando essa diferença tão grande. Se eu for lá para o começo, para os primeiros, aqui não está chegando. Está aqui, você vê que o parâmetro muda muito de um para o outro. É por isso que dá aquele valor tão diferente, né? Mas são os parâmetros simulados. Vamos lá, então. E agora o que eu vou fazer? Condicionar de novo o mesmo procedimento. Eu vou fazer a condicional em 17, que foi o que eu observei. Então está aqui. E aí, como aquele procedimento que nós fizemos, só olhar, comparar a inicial com a posterior. O que está acontecendo aqui que não deu certo? Ué. X deve ser numérico, X é numérico. Eu não estou entendendo qual é o problema. O posterior. Vou fazer de novo para entender o que deu errado. Isso aí, foi alguma coisa nesse vai e volta que eu fiz que eu acabei batendo alguma coisa errada e não criei a posterior. Agora vai. Agora deu certo. Então, a priori era uniforme, foi exatamente o que a gente fez, e agora está aqui a posterior, não por acaso batendo o pico do 17, que foi o que eu vi. Então, lembrem sempre disso, a posterior mistura a tua priori com
o dado que você observou. Dessa combinação, eu tenho uma posterior. Isso é a essência da mecânica que se usa nessa abordagem para a estatística. Você tem a sua inicial, a sua prior, você pega o dado e você atualiza. Claro que você pode repetir com outros dados. Então, se você passou outro dia pescando e viu que pegou agora 25 peixes, o que você faz? Você pode usar isso aqui como a tua prior, porque ela já está mais refinada, né? Ela já teve uma observação, e repete esse mesmo exercício que nós fizemos para atualizar. E aí você gera, e depois você pega outro dia e você vai aperfeiçoando, até que você vai ficando com uma posterior cada vez mais interessante, uma posterior cada vez melhor. Então, nessa aula, que é um complemento da anterior, que ela estava muito longa, né, já tinha muito tempo, eu tenho esse trabalho de tentar não passar de meia hora, nós só fizemos outro tipo de exercícios, mas com aquela mesma lógica. E é essa lógica que é importante saber. Assim, Helena, eu acho que eu não consigo reproduzir essas coisas. É legal se você reproduzir, é legal você pegar essa lógica, até porque esse tipo de manipulação ele pode ser usado para outras aplicações em economia, macroeconomia, microeconomia, organização industrial. Então, é legal. Mas o que eu preciso agora é que você entenda que esse método estatístico ele tem essas características. A prior, aquele, digamos assim, a tua impressão inicial, que é uma coisa subjetiva, não tem problema nenhum, ela é subjetiva, ou não, pode não ser, você já pode vir de uma discussão, a gente motivou aqui de várias vezes. Daí você olha o dado, não sei que ela não veio do dado, você não viu o dado ainda, você estabelece antes de ver o dado. Aí quando você vê o dado, você faz o cálculo e aquela lógica da tabelinha lá das aulas teóricas, né? E você vai atualizando e aperfeiçoando o teu conhecimento, ou pelo menos a tua... Você não sabe o parâmetro, você continua sem saber o parâmetro, mas você vai tendo uma ideia melhor da distribuição desse parâmetro à medida que você atualiza com os dados. Então, essa a essência dessa discussão, do tipo de exercício que nós vamos precisar para entender o que está acontecendo lá na frente. Essa estrelinha aqui significa que eu estou começando um outro assunto, então eu vou dar uma paradinha, mas o que nós vamos fazer no próximo vídeo é porque esse método ele tem uma vantagem, creio eu, de que ele é intuitivo, no sentido que dá para entender o que está acontecendo, a técnica, né? Até porque você faz esses histogramas, você olha e diz, eu estou pegando aí o que está acontecendo, prior, dado, posterior. Né? Então, sempre assim, se você olhar, a gente foi fazendo gráfico sempre assim, eu acho que um dos mais interessantes para visualizar é esse daqui, onde nós vemos que só porque os dados foram, né? Porque os dados foram diferentes, a posterior ela responde bem. A prior é a mesma, nós saímos exatamente da mesma prior para os dois casos, era o caso do Paladin e do Warrior, mas a posterior reflete o dado. Era 11, eu acho, 12, se não me falha a memória, o outro era 3. Então você vê que a distribuição reflete essa informação. Agora, nem sempre dá para essa técnica de simulação é muito eficiente. E aí nós vamos calcular agora as distribuições. Em vez de fazer como nós fizemos aqui, nós vamos fazer conta. O R. Nós vamos só pedir para o R fazer a conta para a gente, que se a gente tivesse que fazer essas contas, aí nós estávamos muito ferrados mesmo. O negócio é pesado, às vezes. Essas densidades, a densidade de uma normal, você sair fazendo conta é complicado. Mas, para aqui, o que interessa que nós vamos usar o R para fazer essa mesma lógica, só que fazendo o cálculo e não simulando as coisas. Até o próximo vídeo a gente volta com essa discussão.